Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou começar o vídeo trazendo uma lista de livros de romances, aqueles romances que eu acredito que são histórias um pouco mais críveis, mais condizentes com a realidade, aqueles livros que não caem naquele sentimentalismo muito exagerado, livros que você realmente lê aquela história e sente que aquela história de amor poderia realmente estar acontecendo, que funcionaria na vida real. Eu sou uma leitora um pouco criteriosa com livros de romance. Não são todos os romances que me encantam, que realmente agradam o meu gosto. Porém, eu gosto mais daqueles livros onde eu sinto que tem ali um realismo. Óbvio que ainda são obras de ficção, obras que ainda focam nessa parte mais romântica, então, querendo ou não, tem ali aquela coisa que tem um pouco mais de drama, talvez. Porém, ainda são livros de histórias que eu sinto que elas são, como eu disse, mais críveis. E bem, aquele tipo de história onde os personagens realmente têm um romance entre si e não uma dependência emocional, onde um depende do que o outro está sentindo de volta. Enfim, esse tipo de livro de romance que eu gosto e por isso eu vou indicar alguns aqui para vocês. O primeiro livro que eu vou trazer nesse vídeo é Eleanor em Park, escrito pela Rainbow Rowell, uma autora que eu particularmente gosto da escrita. Esse aqui é um romance típico do primeiro amor. A gente vai conhecer esses dois jovens que se conhecem no ônibus do trajeto de casa para o colégio. A gente vai ter a Eleanor, que é a protagonista, que é meio hostilizada nesse ambiente escolar, sofre ali meio que um bullying também, e tem questões corporais, porque ela é uma personagem gorda, enquanto a gente tem o Park, né, que é esse menino que ele é meio invisível na escola, ninguém mexe com ele, mas é justamente porque ele não se destaca muito. Ele também é esse menino que vive ali na parte do norte da América e que tem toda uma questão cultural da família que vem da Ásia. E a gente vai ver esses personagens que vêm de mundos muito opostos, a família deles é muito diferente, eles são muito diferentes, mas eles acabam se encontrando no outro, se sentindo confortável um com o outro, e é a partir disso que o romance deles se desenvolve. E eu acho que a grande questão, assim, do livro, que me agrada bastante, é que ele parece que vai ser um romance muito, sabe, clichêzinho, típico, mas a história vai se aprofundando num nível que eu acho que ninguém espera muito, sabe? A autora, ela acabou se inspirando na própria história e colocando na história da Eleanor. Então é uma escrita muito boa, escrita que você vê que emociona mesmo. E a autora mexeu com temas assim que eu achei que ninguém ia mexer ali num livro de romancezinho e ela acaba tocando, como relações familiares um pouco tensas, a própria relação da Helena com o padrasto. A gente vai ver também a questão financeira aqui nesse livro, que é uma parte que geralmente os autores eles preferem tirar, porque é uma parte que por si só já é tensa, tira um pouco o romance da coisa. Você começa a ler o livro e não sente que é mais um escape, começa a falar realmente sobre questões que você vê diariamente na sua vida, e ali o livro vai realmente pegando um tom um pouco mais realista, e ela mexe em todos esses temas, enfim, e consegue desenvolver o romance de uma forma realmente muito boa, sem apressar muito, é uma coisa um pouco juvenil, mas enfim, tudo que rodeia os personagens eu achei que foi muito bem ambientalizado, e principalmente um livro que, se eu não me engano, se passa na década de 80, 80 e 90, tenho quase certeza que é década de 80, e eu gostei também muito dessa ambientação que a autora coloca, de colocar ali objetos típicos dessa década. Enfim, é uma coisa bem legal. Para quem viveu nesse tempo, deve trazer uma nostalgia muito bonita. Como eu disse, a autora se inspirou muito, né, na própria juventude dela para escrever esse livro. É um romance que eu indico. Ele é, enfim, sei que não é algo que todo mundo vai gostar, mas eu particularmente curti bastante. E o romance me agradou. Realmente me senti envolvida. E nas últimas páginas, nossa, as últimas páginas realmente não tem como não serem emocionantes. São muito, muito lindas. Enfim, é uma história que eu indico. É uma história realmente muito boa. O segundo livro dessa lista é o livro que é perfeito para esse tipo de vídeo, que é Pessoas Normais. Ele foi escrito pela Sally Rooney, que é uma autora que tem uma escrita um pouco atípica. Enfim, eu não sou a maior fã do trabalho dessa autora, mas eu não posso negar que se eu pegasse qualquer trecho, assim, aleatório, sem saber que foi ela que escreveu, eu conseguiria identificar que foi ela que escreveu, porque ela tem um estilo muito próprio de escrita. E principalmente porque ela é uma autora que coloca diálogos nos livros dela, bastante diálogos, porém ela não sinaliza nem com travessão, nem com aspas. Então, os diálogos estão ali misturados no texto e exige um pouco mais de atenção do leitor. É uma coisa que você demora para se acostumar, mas nos primeiros 20% você já pegou a manha e consegue ler tranquilamente. Aqui a gente vai conhecer a história também de dois jovens, a Marianne e o Connell, e, enfim, a história deles é um pouco mais longa, a gente vai ver esse relacionamento ao longo dos anos, ao longo que eles amadurecem, então começa sendo uma coisa mais juvenil e vai se transformando em algo um pouco mais adulto,
e passando pelos percalços da faculdade, do colégio, do trabalho, coisas assim. A conexão entre eles é por conta que a Marianne vem de uma família que, enfim, é uma família bem sucedida, etc. E a mãe do Connell trabalha para essa família e eles se conhecem no colégio também, eles estudam no mesmo colégio. E o Connell nesse colégio é o garoto meio popular que todo mundo fala, enquanto a Marianne é aquela garota um pouco ali mais esquecida, jogada no canto. Esse podia ser mais um livro clichê entre o popular e a nerd? Poderia, mas não é. Ele é um livro que ele consegue ser bem singular. E como o próprio nome já diz, são pessoas normais. É um romance onde a autora ela tentou de todas as maneiras trazer algo bem realista para os personagens dela. E isso eu acho que ela consegue. Os personagens para mim são muito incríveis. Você consegue realmente se conectar com esses personagens. Eu principalmente curti muitos deles, gostei muito da Marianne mesmo. Enfim, o romance deles não é uma coisa completamente linear, ele é realmente cheio de altos e baixos. Mas é uma história realmente que eu gosto. Muita gente considera que no futuro esse livro vai ser um clássico. Eu não sei dizer, não gostei do livro a esse ponto, mas a Sally Rooney ela é muito conhecida por conseguir transmitir muito bem a geração dela, né? Essa geração millennium, realmente muito bem. Então é uma história que ela tenta se apegar mais ali ao que a geração dela faria naqueles aspectos. Então o romance em alguns momentos pode parecer muito frio, onde eles se distanciam de uma maneira muito inesperada, mas você realmente consegue ler e pensar em um ou dois casais que você já viu aquilo dali acontecendo. Eu acho que isso é algo muito incrível. Enfim, esse é um livro que, se você não gosta muito desse sentimentalismo, daquela amor desenfreado, esse é um livro perfeito. Ele é um livro realmente onde o romance ele é muito realista, mas ele também é meio morno, ao mesmo tempo que às vezes ele fica muito emocionante. Enfim, é um livro que não foi um livro assim que eu me apaixonei completamente, mas que tem sim uma história interessante. O próximo livro que eu vim trazer é O Sol Também é uma Estrela. Eu não vou me alongar muito falando desse livro, porque eu já falei milhares e milhares de vezes dele aqui no canal. É um dos meus livros de romance favoritos, sou encantada pela história dele. Enfim, é pra mim uma obra-prima. Aqui a gente vai conhecer o Daniel e a Natasha. Eles vão se conhecer em um dia e desenvolverem seu romance em um dia. E olhando assim, o livro pode parecer muito exagerado, muito rápido, muito desesperado, mas não. Essa é a grande sacada dele. A autora consegue narrar todo esse romance de uma maneira que você não sinta que está sendo forçado, de uma maneira que você não sinta que tudo ali está acontecendo rápido demais. E eu acho que foi isso que me encantou nesse livro. Traz questões sociais importantíssimas, realmente muito bem descritas, muito bem abordadas, show de representatividade também. Enfim, a autora, pra mim, ela foi incrível, muito perspicaz escrevendo esse livro. Enfim, acho que o primeiro plot, assim, do livro, justamente, é porque a gente tem o Daniel, que é esse personagem que é muito romântico, que acredita no amor e no destino, tanto que ele é um poeta. E aí a gente tem a Natasha, que é aquela garota um pouco mais cética, que não crê em destino, nem nesse tipo de coisa. E a gente vai ver esses personagens se envolvendo e é algo muito lindo. Enfim, já cansei de indicar esse livro aqui, acho que é uma história belíssima e incrível. O último livro dessa lista foi um livro que eu pensei muito se eu ia trazer ou não, que é Tartarugas Até Lá Embaixo. Enfim, é um livro de ficção do John Green e o John Green não consegue se desprender do romance adolescente nos livros de ficção dele. E bem, porque eu realmente pensei se eu traria esse livro aqui ou não. Quando eu li, eu lembro que eu curti bastante o romance, enfim, achei algo gostosinho de ler e tudo mais, porém tenho que dizer que o romance não é o foco nesse livro. Então a gente vai ter sim um romance legal, porém que não é o centro dessa história. A gente vai aqui conhecer uma garota que perdeu o pai, que tá lidando com luto, que lida também com um transtorno obsessivo-compulsivo. Essa relação dela com o toque é algo que permeia o livro o tempo inteiro de uma maneira muito boa. A gente também vai ter a melhor amiga dela e toda a relação dela com essa melhor amiga. E o grande plot, assim, do livro é quando um cara muito, muito rico, assim, desaparece. E aí eles vão dar uma quantidade de dinheiro pra quem conseguir descobrir aonde esse cara tá. E aí ela lembra que, na infância dela, ela era muito amiga do filho desse cara que desapareceu. Então ela vai tentar entrar em contato com esse filho pra descobrir alguma coisa sobre o pai dele desaparecido, que é um homem, tipo, muito rico, porque ela quer, né, o dinheiro ali, o prêmio, digamos assim, de quem encontrar ali esse cara que ninguém sabe onde tá. E o romance tá justamente aí, nesse relacionamento entre a protagonista e o filho desse cara. É um romance rápido, bem coisa assim, pouco juvenil demais, mas enfim, o livro ele já é curto, então a gente consegue imaginar que a história realmente não dá muito espaço pro romance, porém o espaço que ele dá pra mim
foi algo realmente muito bonito. Eu realmente consegui me envolver muito com os personagens e me importar muito com o romance deles. E também ver, né, como esse transtorno da protagonista afeta toda essa questão romântica da vida dela. Isso é uma coisa que eu não esperava e que o autor trouxe também. Eu acho que de todos os livros do John Green, que são, né, de ficção, esse é o que menos dá foco ao romance. Porém, eu acho que talvez seja um dos romances mais maduros que ele já escreveu, apesar de ter personagens extremamente jovens. É uma história que eu gosto, sim, e que eu indico, mas tenho que avisar que aqui o romance não é o foco principal, mas isso não quer dizer que o romance desse livro não seja bom, muito pelo contrário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Se gostaram, curte e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!